Pronto, gravando um novo vídeo. Vitor, Lucas, de acordo aí com o compartilhamento futuro. Beleza. Então, começando aqui a aula de hoje, né? Finalizando o curso. Hoje, como eu disse, é uma aula bem curtinha, né? Que é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, né? Só lembrando o que significa dois vetores serem ortogonais, né? Na aula passada, a gente viu que nós vimos que a definição do que são vetores ortogonais, né? São dois vetores cujo produto interno resulta em zero, né? Independente do espaço que a gente esteja, independente do produto interno, né? Se eu tenho um espaço vetorial com produto interno, naquele espaço vetorial com esse produto interno, eu vou dizer que dois vetores são ortogonais se o produto interno entre eles resulta em zero, né? E o último resultado, né, observado naquela aula, na última aula, foi o seguinte: nós vimos que sempre que nós tivermos uma base, né, que seja ortonormal, principalmente, ortogonal já dá uma facilidade massa, mas se ela for ortonormal, eu tenho uma simplicidade muito grande em calcular as coordenadas de um vetor nessa base, né? Então é interessante nós sabermos como determinar bases ortonormais, né? Diferentemente do que nós vimos lá no conteúdo anterior da linearização de operadores, né? Diagonalização, desculpa, que nós buscamos uma base tal que o operador era diagonalizável. Nem sempre aquela base existia, né? Depende do operador. E a gente acabou vendo que nem sempre existia uma base com essa característica, né? Isso aí. E aí o que a gente busca é verificar quando existe, como é que determina, foi o que nós fizemos no conteúdo passado. Agora nós vamos ver como, né, como nós podemos determinar uma base ortonormal a partir de uma base dada, né? E isso sempre é possível de se fazer. Sempre que eu tiver, naturalmente, né, como eu estou falando de ortogonalidade, eu tenho que ter um produto interno no meu espaço vetorial. Sempre que eu tiver, então, um espaço vetorial com um produto interno e eu tiver uma base desse meu espaço, é sempre possível, com o método que eu vou apresentar agora, determinar uma base ortonormal deste espaço. E aí, a vantagem disso é o quê? A simplicidade em escrever as coordenadas de um vetor nessa base, né? Então, vamos ver o que é esse processo. Não sei se vocês já viram algo similar em geometria analítica, mas a ideia é proveniente de lá, né? A ideia é bem interessante. Que é o seguinte, né? Deixa eu tentar esboçar aqui mais ou menos o que nós vamos fazer, né? Assim, de maneira bem abstrata, mas essencialmente vai ser isso, ó. Imagina que eu tenho dois vetores, né? E a gente, quando pensa em vetor, a gente pensa em setinhas, que é fácil de tomar as ideias. Eu tenho esse vetor U, aí tem um certo vetor V aqui, ó. Visualmente esses caras aqui eu tomei para que eles não fossem ortogonais, né? Aí qual a ideia do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt? É uma ideia bem interessante, ó. Nós vamos tentar fazer o quê? Pensar no que seria a projeção ortogonal desse vetor V sobre o vetor U, né? O que é a projeção ortogonal? Meio que eu pego essa pontinha aqui, desço uma perpendicular, né, até esse vetor U que está aqui embaixo, né? Esse vetor aqui embaixo, ó, ele seria o quê? A projeção deste vetor V sobre o meu vetor U. É uma ideia interessante, eu estou descendo esse cara até aqui, eu estou fazendo uma projeção desse meu vetor V sobre o vetor U. Então eu vou chamar esse carinha aqui, ó, de proj do vetor V sobre o meu vetor U. Aí só para simplificar eu vou chamar esse carinha de W. Beleza? Então, de alguma forma eu vou ver como é que eu posso fazer essa projeção. E agora se eu quiser, não esse V, né? Eu vou pegar um outro vetor, mas que tem uma certa relação com o V, que vai ser ortogonal a esse vetor U. Eu estou fabricando, a partir desses dois vetores, um vetor ortogonal ao U, né? O que é que eu faço? A ideia é o seguinte, ó, eu vou meio que... Percebam que esse vetor V, ó, ele é a combinação, ele é a soma desses dois caras aqui, ó. Veja que se eu somar esse vetor
Deixa eu mudar a cor para ficar mais claro, né? Se eu somar esse meu vetor V, pegar esse cara ortogonal aqui, que eu não sei quem é ainda, né? Se eu somar esse meu vetor verde com esse vetor vermelho, vocês concordam que eu vou ter o vetor V aqui? Porque somar vetores, eu pego essa pontinha, eu colo nesse cara, vou terminar justamente nessa posição. Então, se eu somo esse meu vetor aqui W, que é a projeção, mais esse vetor aqui que eu vou chamar de, sei lá, H, que é o verde, vocês concordam que eu volto para o meu vetor V? Sim? Então, beleza. Mas esse cara aqui eu não sei quem ainda, né? Eu estou só pegando a ideia. Mas então, a ideia é o seguinte, ó, se eu quero determinar quem é esse vetor H, esse meu vetor verdinho aqui, ó, basta eu fazer o quê? Se eu pegar esse vetor H, definir ele como sendo o vetor V menos esse vetor W, né, eu consegui fabricar um cara que é, pelo menos visualmente aqui, ó, ortogonal ao meu vetor U. E aí quem esse W aqui, ó, pelo que a gente acabou de escrever, isso, ó, se eu faço, o V está aqui, menos, eu vou tirar a projeção desse vetor V sobre o vetor U, né? Então, sempre que eu pegar um vetor e subtraio dele a projeção desse vetor sobre um outro, no caso aqui U, o resultado disso vai ser ortogonal a esse outro vetor, né? Percebam que esse vetorzinho aqui, né, que é o meu W, que é o meu W não, que é o meu H, esse vetor aqui, ó, ele é ortogonal ao meu vetor U. Então, sempre que eu faço esse processo, eu estou tirando a componente paralela do meu vetor V, e aí eu acabo ficando com a componente ortogonal. Estou pegando somente a componente ortogonal. Eu fabriquei, a partir desses dois vetores, um novo vetor que era ortogonal a esse vetor U. E aí, a ideia geométrica é essa, né? E agora vocês vão ver como é que isso funciona algebricamente. Mas a ideia está toda aqui do que é a projeção e do que é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Eu vou ocultar aqui e vamos ver como é que nós podemos fazer isso, né? Então, a ideia, como eu já falei, né, é nós buscarmos, a partir de uma certa base, nós tentarmos definir uma nova base, fabricar a partir de uma base que seja ortogonal. E uma vez que eu tenho uma base ortogonal, né, se eu pego cada vetor dessa base e divido pelo seu módulo, eu vou acabar tendo uma base ortonormal, né, que nós vimos aqui no vídeo do exercício passado. Sempre que eu pego um vetor e divido pelo sua norma, a norma desse cara é 1. Né? E aí, como essa minha base era ortogonal, todo mundo aqui vai manter a ortogonalidade 2 a 2, só que cada um vai ter norma 1. E aí nós estamos naquela base interessante que eu comentei, que é uma base ortonormal, né? E aí, vejamos qual é a ideia do processo. Como eu falei, vai ter a ver com essa ideia da projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor U. E aí, como é que a gente faz isso? A ideia é bem simples. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro, para vocês enxergarem, né? A projeção, eu vou definir, né, esse vetor que eu vou chamar de proj V de U, né, a projeção do vetor V sobre o vetor U, a gente define dessa forma, né? Eu vou calcular o produto interno de V por U sobre o módulo de U ao quadrado vezes, isso aqui vai dar um número, né? Produto interno é sempre um número, módulo é sempre um número, então isso aqui vai dar um número vezes esse meu vetor U. Isso aqui eu vou acabar encontrando o que nós chamamos de projeção do vetor V sobre o vetor U. Aí eu vou já dar uma roubadinha aqui para o exemplo que eu vou fazer. Vou fazer passo a passo o que vai combinar no nosso exemplo, e quando terminar, nós já vamos ter feito o exemplo pronto, né? Então, eu vou calcular aqui, eu vou estar no R2 com produto interno usual, né? E tem esses dois vetores aqui, ó, 3, 4 e 1, 2. Então, aqui eu tenho o vetor V, aqui de V1, né? Que é o vetor 3, 4, e o vetor V2, que é o vetor 1, 2. Então, eu vou tentar calcular aqui, ó, a projeção do vetor V2, eu não vou omitir essas setinhas, sobre o vetor V1. Que de acordo com a nossa definição é o quê? Eu vou calcular o produto interno de V2 por V1, V2 por V1, divido pelo módulo desse cara que está aqui embaixo, ao quadrado,
vezes o próprio vetor V1. Né? É uma continha, só fazer conta, só mandar brasa. Né? Então, vamos ver aqui como é que eu faço essa projeção. Isso seria o quê? O produto interno do vetor 1, 2 pelo vetor 3, 4 sobre o módulo do vetor V1 ao quadrado. Aí eu vou simplificar aqui a minha escrita. Ó. Quem é o módulo do vetor V1? Como eu acabei de falar no exemplo anterior, né? O módulo de um vetor no espaço vetorial com produto interno é sempre o que? Raiz do produto interno dele por ele mesmo. Foi isso que a gente viu? Então, se eu calculo ao quadrado, é a mesma coisa que calcular esse quadrado aqui, né? E aí o módulo ao quadrado de um vetor é sempre o produto interno dele por ele mesmo, né? Então, aqui eu vou fazer o produto interno de V1 por V1, que é o produto interno de 3, 4 por 3, 4, vezes o vetor V1, que é aqui 3, 4. Tudo bem até aqui? Até aqui eu só estou aplicando a formulazinha do que é a projeção, né? Agora eu vou fazer a conta. Então vejam, eu não sei porque eu comecei aqui, deixa eu jogar aqui um pouquinho para o canto para ter mais espaço. Ó. Então vamos lá, aqui é o produto interno de 1, 2 por 3, 4. É 1 vezes 3, é 3, mais 2 vezes 4, que é 6, sobre esse produto interno aqui, né, que é o módulo de V1 ao quadrado, desculpa. Que é o quê? 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 4, que é 16, vezes o vetor 3, 4. Ou seja, é 9 sobre 25 vezes o vetor 3, 4, que isso dá o quê? Diga. É 2 vezes 4. Fiz a conta errada. Bem que eu estava achando diferente esse número que estava aparecendo com o que eu tinha escrito no slide ontem. Bem observado. Foi um teste de atenção. Então esse aqui é o que? 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes 4, 8. Então aqui, né? 3 vezes 8, 11. E aí o meu vetor seria o vetor o quê? 33 sobre 25, 44 sobre 25. Esse seria a projeção do vetor V2 sobre o vetor V1. Então, pensando aqui em termos gráficos, né? Você tem aqui o vetor 3, 4. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Deixa eu subir aqui. Aqui 1, 2, 3, 4. O meu vetor V1, né, seria o 3, 4. Seria esse vetor aqui. Perdoe o desenho, né? E o V2 seria o vetor 1, 2, que seria esse vetorzinho aqui. Né? O que é a projeção ortogonal? Ó, a projeção de V1 sobre V2 seria o quê? Eu pegar esse vetor e baixar a perpendicular dele até esse cara, fazendo este vetor aqui. Ó. Percebam, né? Olha o que acontece. Ó. O vetor projeção ele é sempre um múltiplo do vetor sobre quem eu estou projetando. Né? Olha que o que vai ser sempre um número vezes o vetor sobre quem eu projeto. Né? Então deixa eu permitir aqui, Pedro. Boa tarde, Pedro. Eu vou tentar, beleza? Tranquilo, sem problema. Só lembrando que tá gravado aqui, né? Ah, sim, entendi. Aí como eu tava falando, só lembrando que eu tô gravando e com você tranquilo compartilhar esse vídeo depois. Beleza. Deixa eu tentar fazer aqui, ó, esses vetores, só pra gente enxergar direitinho. Eu tenho aqui o vetor 1, 2. Aqui a princípio são pontos, né? Vetor 3, 4. Aí deixa eu fazer os vetores agora. Ali, vetor, vetor, vetor. Aqui. Então, partindo da origem até esse cara eu tenho um vetor. Daqui para cá eu tenho outro. Eu vou fazer agora a projeção ortogonal. A projeção ortogonal seria esse vetor aqui, né? 33, 25 avos, 44, 25 avos. Vamos ver que ele vai dar justamente, ó, exatamente como se eu tivesse descido a perpendicular desse vetor sobre esse, ó. Cadê? O 33 sobre 25, aqui na frente.
44 sobre 25. Olha lá. Bonitinho como eu tinha dito. Ó. Então se eu ligo esse vetor daqui para cá, ó, então justamente aquilo que eu falei, ó, a projeção. Opa. Aqui deixei, não tem nada não. Aqui eu tenho, ó, a projeção desse vetor U sobre esse meu vetor que estava aqui embaixo, que é meio que baixar a perpendicular desse vetor sobre esse. Deixa eu ver se eu consigo verificar se realmente é perpendicular, só para vocês acreditarem que a conta realmente funciona. Mas não estou achando o perpendicular aqui. Mas vocês acreditam em mim, né? Deixa eu traçar esse segmento aqui, ó, daqui para cá, desse ponto para esse, ó. Isso aqui faz um ângulo de 90 graus, ó. Ele sempre é perpendicular. Eu baixei daqui para cá. Beleza? Ficou claro aí o que é a projeção ortogonal e como calcular? Assim. Então, aqui eu estava explicando, né, o que era a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro, né? E aí é simplesmente essa formulazinha, né? Se eu quero projetar o vetor V sobre o vetor U, a gente aplica essa fórmula, né? O produto interno de V por U sobre o módulo ao quadrado do cara sobre quem eu estou projetando, vezes esse próprio vetor, né? E aí foi o que eu acabei de calcular aqui. Eu peguei esses dois vetores V1 e V2, né? E eu calculei a projeção de V2 sobre V1, né? E apliquei a fórmula. Produto interno de V2 por V1 sobre o módulo de V1 ao quadrado vezes o próprio vetor V1. Aí quando eu fiz as continhas aqui, ó, nós encontramos esse vetor. E aí o que eu fiz aqui agora foi justamente dar a ilustração, né, desse fato acontecendo. Aqui eu peguei o vetor V1 que está aqui, né, lancei depois o vetor V2 e por fim eu lancei o vetor proj, né, a projeção ortogonal desse cara sobre esse. E realmente aqui nós tivemos o que? A projeção desse cara, como se eu tivesse pegado esse vetor e baixado a perpendicular até esse vetor que está aqui embaixo, sobre quem eu estou projetando, né? E aí marquei esse vetorzinho, né, que sai daqui até onde eu tenho essa perpendicular. Isso seria essencialmente, né, a componente desse vetor que é paralela a esse cara, né? E aí agora, olha o que acontece. Se eu pegar, como eu falei, né, se eu tomar agora o vetor, deixa eu apagar esse desenho aqui, que ele não está tão necessário para a gente mais, já tem aquele gráfico bonito. Se eu faço o vetor, né, como eu disse um pouquinho antes de Pedro chegar. Se eu pegar o vetor W, que é igual ao vetor V2 menos a sua projeção na direção do vetor V1, isso aqui vai dar ortogonal ao próprio vetor V1. Então vamos calcular que esse cara aqui, né? Quem é o V2? O V2 é o vetor 1, 2. Agora eu vou subtrair esse vetor aqui, né? Que é a projeção, que foi o 33 25 avos, 44 25 avos. Então, como é que eu subtraio dois vetores? É subtrair coordenada a coordenada, né? Então, 1 menos 33 sobre 25, o que, é que a gente faz? Deixa eu escrever aqui bonitinho, né? 1 menos 33 sobre 25. Aqui 2 menos 44 sobre 25. Isso aqui vai dar o quê? 25 vezes 1 menos 33 dá menos 8 25 avos. 2 menos 44, eu pego esse 25 vezes 2, né? Que dá 50 menos 44, que dá 6 sobre 25. Esse vetor, como eu tinha comentado antes de Pedro chegar, ele vai ser ortogonal ao vetor V1. Vejam que quando eu lançar essas coordenadas aqui, vocês vão ver que vai a magia acontecer, ó. Menos 8, 25, 6, 25. Então deixa eu pegar aqui. Menos 8, 25 avos. 6, 25 avos. Lancei esse vetor. Vamos agora. Lancei o ponto, né? Agora o vetor vai brotar agora aqui, ó. Esse cara aqui, né?
Perceba que é esse mesmo vetorzinho que eu tinha feito aqui, né? Só que ele só tá, como o vetor é um cara livre no espaço, né? Eu posso botar ele na posição que eu quiser. Esse vetor é o mesmo desse. E veja que ele foi ortogonal a justamente o vetor que eu tinha projetado, né? Se eu esconder esses caras todos aqui, ó, vocês vão perceber que realmente eu estou com dois vetores que estão ortogonais. Esqueça esses pontos todos que estão aqui enchendo a tela, mas ó, esse vetor que a gente acabou de calcular, ele é ortogonal ao vetor que eu tinha anteriormente. E aí meio que eu tirei desse meu vetor antigo a parcela que era paralela a esse cara e acabei ficando com uma parte completamente ortogonal. Porque se eu somar esse vetor aqui com esse, eu volto ao vetor A, né? Eu vou acabar voltando justamente ao vetor A. Então eu tirei a parcela que era correspondente a componente, né, paralela ao vetor sobre o qual eu projetei, e quando eu retiro, eu fico com a parte ortogonal. E aí, como eu falei, né, o processo de... Ficou claro que o desenho, ficou a ilustração? Tranquilo? Ficou? E aí, como eu falei, então, né, o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt é basicamente fazer isso o tempo inteiro. Você pega dois vetores, projeta um sobre o outro, tira essa componente que é a projeção, né? Aí você está com o vetor ortogonal. Depois você pega um terceiro vetor, tira a componente da projeção desse vetor sobre cada um deles, você está com o vetor que é ortogonal aos dois que sobraram. E você vai fazendo isso repetidas vezes até o ponto que você sai de uma base comum para uma base ortogonal, né? Então veja, ó, olha o que é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Nós partimos de um espaço vetorial com produto interno, né? E aí nós temos aqui a nossa base, V1, V2 até Vn, né? E eu vou fazer o quê? Essa base, a princípio, ela é uma base qualquer, não tenho nenhuma informação sobre ela. Nós vamos fazer um processo sobre essa base que eu vou acabar, a partir dela, gerando uma nova base, que essa nova base vai ser formada por vetores ortogonais entre si. E aí, qual é o processo? Ó, primeiro eu vou pegar, o meu primeiro vetor dessa nova base é o próprio primeiro vetor da base antiga, né? Então W1 é o próprio V1. Agora, quem vai ser meu W2? Vai ser justamente o que eu acabei de fazer. Eu vou pegar o meu vetor V2 e vou tirar a componente desse meu vetor V2 que é paralela ao vetor V1 antigo, né? Eu tiro a projeção do vetor V2 sobre o vetor W1, que é o próprio V1 no caso. E aí eu já fiz o quê? Já criei dois caras que são ortogonais aqui, certo? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o meu terceiro vetor da minha base original V3, aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a projeção desse vetor V3 sobre o meu primeiro vetor da base e vou tirar depois a projeção dele sobre o meu segundo vetor da base. Quando eu faço isso, eu tenho que esse meu vetor é ortogonal tanto a esse quanto ao anterior. E a gente vai fazendo esse processo quantas vezes forem necessárias, né? Até completar a base inteira, n vezes, né? Que é a dimensão do nosso espaço. Que é sempre fazer o quê? Ó? Eu pego o enésimo vetor da minha base ortogonal, é eu pegar o enésimo vetor da minha base original e vou tirando a projeção dele sobre cada um dos vetores que eu construí anteriormente. Aí eu vou tirando cada projeçãozinha e eu estou meio que fazendo com que esse meu novo vetor seja ortogonal aos anteriores. E isso é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, né? Só que para uma base que tem dois elementos só. Para uma base que tem dois elementos, nós acabamos de calcular esse processo de ortogonalização. E agora só uma justificativa, né, porque esse processozinho ele acaba sempre ortogonalizando os vetores. Cadê a minha caneta aqui? É justamente essa conta. Ó. Veja que o que acontece quando eu calculo. Porque esse vetor, né, sempre que eu faço V e calculo porque ele é ortogonal a esse vetorzinho aqui, né, que é V... Não, V não. Eu calculo o vetor U, né, com o V menos a sua projeção sobre o vetor U, né? Foi o que eu acabei de fazer aqui nesse desenho, ó. Eu tinha o meu vetor V, aí eu subtraí do vetor V a projeção dele sobre o vetor U. E o resultado disso deu o quê? Um novo vetor que era ortogonal ao vetor U. O IV está trocado aqui, mas na nossa linguagem é outra coisa. E por que isso aqui dá
realmente vai resultar em vetores ortogonais. Pela conta mesmo, ó. Veja aqui, se eu faço U escalar V, quem é essa projeção, né? A projeção é o produto interno de V por U, né? Se eu estou projetando, ó, V por U é o produto interno desses caras, sobre o módulo de U ao quadrado, né? Que a gente acabou de ver que é o próprio produto interno de U por U, vezes o vetor U. Pronto, isso aqui seria esse produto interno, né? Mas isso aqui dá quanto? Pelas propriedades lá do produto interno, né, vale a distributividade. Então esse é o produto interno de U por V, menos o produto interno de U por esse cara aqui, né? Então menos o produto interno de U por VU sobre U. Ah, mas a gente viu também que o produto interno era bilinear, né? Se eu tenho uma constante multiplicando um dos vetores, eu posso tirar essa constante para fora. Então isso aqui vai dar o quê? Ó? U vezes V, U escalar V, né? Menos VU sobre UU, né? Esse eu tirei esse escalar, agora sobrou quem aqui, ó? O escalar de U por U, vou calcular. Veja, ó, escalar de U por U, eu estou multiplicando por U escalar U e dividindo por ele. Então eu cancelo esses caras, sobrou UV menos VU, que é a mesma coisa, né? A gente viu que no produto interno esses caras comutam, então isso aqui resultou em zero. Então realmente quando eu faço, pego um vetor e subtraio a projeção dele sobre algum outro vetor, o resultado disso sempre dá um cara ortogonal ao vetor sobre quem eu projetei. E aí tá meio que provado, aí deveria provar para cada um dessas parcelinhas aqui do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, mas o precisa acreditar em mim que realmente essa coisa funcionou. Se eu calcular agora, ó, o produto interno desse cara por esse, a gente vai fazendo uma quantia bem parecida, isso aqui vai dar zero. Depois se eu calculo o produto interno desse cara por esse, vai dar zero também. Cada um desses caras que eu for calculando o produto interno com os anteriores, vai dar sempre zero produto interno, ou seja, eu estou criando realmente vetores que são ortogonais entre si. Beleza? Ficou claro? Posso fazer um exemplo então? Fazer um outro exemplo, né? Então eu vou cortar o vídeo aqui. Como é que eu corto aqui?